Estamos lendo do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Estamos começando o capítulo 6, né? Estamos começando o capítulo 6 do Adilila, as glórias de Shri Advaita Acharya. Shri Chaitanya Charitamrita Shuni Jadi Pashandi Javana Siha Maha Vaishnavahaya Taktashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Haribo! Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda Vandetam Srimad Advaita Charyam Adbhuta Chestitam Jasya Prasadadgyao Apital Sarupam Nirupaye. Ofereço minhas respeitosas reverências a Shri Advaita Acharya, cujas atividades são inteiramente maravilhosas. Por sua misericórdia, mesmo um tolo pode descrever suas características. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gura Bhakta Vrinda. Todas as glórias ao Senhor Shri Chaitanya Mahaprabhu. Todas as glórias ao Senhor Nityananda. Todas as glórias a Advaita Acharya. E todas as glórias a todos os devotos do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Pancha Shloke Kahila Shri Nityananda Tattva Shlokadvaye Kahi Advaita Charira Mahatva. Em 5 versos, descrevi o princípio do Senhor Nityananda. Então, nos 2 versos seguintes, descrevo as glórias de Shri Advaita Acharya. Mahavishnu Jagat Karta Mayaya Jat Shri Jat Yadat Tasyavatara Evayam Advaita Acharya Ishvaraha. O Senhor Advaita Acharya é a encarnação de Mahavishnu, cuja função principal é criar o mundo cósmico através das ações de Maya. Advaitam Harina Advaita Acharyam Bhakti Sanshanat Bhaktavataram Ishantam. Por não ser diferente de Hari, o Senhor Supremo, ele é chamado de Advaita e, como propaga o culto de devoção, chama-se Acharya. Ele é o Senhor e a encarnação do devoto do Senhor. Portanto, refugio-me nele. Advaita Acharya Goshani Sakshat Ishvara Janhara Mahima Nahe Jivera Gochara. Na verdade, Shri Advaita Acharya é diretamente a própria Suprema Personalidade de Deus. Sua glória está além da concepção de seres vivos comuns. Mahavishnu Shristi Karena Jagada Adhikarya Tanda Avatara Sakshat Advaita Acharya. Mahavishnu desempenha todas as funções para a criação dos universos. Shri Advaita Acharya é sua encarnação direta. Shri Jai Purusha Shristi Stiti Karena Mayaya Ananta Brahmanda Shristi Karena Lilaya. Esse Purusha cria e mantém com sua energia externa. Ele cria inumeráveis universos em seus passatempos. Ichayananta Murti Karena Prakasha
Ekamurte Karena Brahmande Pravesha. Por sua vontade, ele se manifesta em formas ilimitadas, com as quais entra em cada universo. Se Purushera Anshadvaita Nahi Kichu Beheda Sharira Vishesha Tanra Nahika Vicheda. Shri Advaita Acharya é uma parte plenária desse Purusha, de modo que não é diferente dele. De fato, Shri Advaita Acharya não é separado, mas é outra forma desse Purusha. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai, Srila Krishnadas Kaviraja Goswami Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Jai Srila Prabhupada, Shri Shri Vyasa Puja de Srila Prabhupada Ki Jai. Fazendo uma leitura do Srimad Bhagavatam e depois vamos ler a biografia de Srila Prabhupada. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 11. Aliás, capítulo 12. Primeiro verso do capítulo 12. Antes vamos ler então a introdução. As 4 classes espirituais de uma sociedade perfeita. Esse verso é muito famoso, né? Esse primeiro verso desse capítulo é Brahmachari Gurukule. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então vamos ler o resumo do capítulo por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Este capítulo descreve especificamente o Brahmachari e a pessoa na fase de Vanaprastha, e também faz uma descrição geral dos 4 ashrams, Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasa. No capítulo anterior, o grande sábio Narada descreveu a sociedade de acordo com os Varnas, e agora, neste capítulo, passará a descrever as fases de avanço espiritual nos 4 ashrams, os quais são conhecidos como Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasa. O Brahmachari deve viver sob o cuidado do mestre espiritual verdadeiro, oferecendo-lhe sinceros respeitos e reverências, agindo como seu servo humilde e sempre cumprindo a sua ordem. O Brahmachari, estando sob a orientação do mestre espiritual, deve ocupar-se em atividades espirituais e estudar a literatura védica. De acordo com o sistema Brahmacharya, ele deve vestir-se com um cinto, pele de veado, usar o cabelo emaranhado e carregar uma danda, cântaro, e ter um cordão sagrado. Todos os dias ele deve pedir doações durante a manhã e, ao entardecer, deve oferecer ao mestre espiritual todas as doações coletadas. O Brahmachari deve aceitar prasada após a ordem do mestre espiritual. E se acaso o mestre espiritual esquecer-se de mandar o discípulo comer, ele não deve tomar prasada por sua própria iniciativa. Ao invés disso, deve jejuar. O Brahmachari deve aprender a satisfazer-se com comer apenas o que for absolutamente necessário. Deve ser muito hábil em executar suas responsabilidades. Deve ser fiel e deve controlar os sentidos e, na medida do possível, procurar evitar a associação com mulheres. O Brahmachari deve muito estritamente abster-se do convívio com mulheres
e não deve fazer companhia a grihastas e a pessoas muito apegadas a mulheres. Tampouco deve o brahmachari falar com uma mulher a sós. Após completar essa sua educação de brahmachari, ele deve dar dakshina, uma oferenda de gratidão a seu guru, e então pode partir para o lar e aceitar o ashram seguinte, grihasta ashram. Ou pode, inclusive, continuar sistematicamente no brahmacharya ashram. Os deveres do grihasta ashram e do brahmacharya ashram, assim como os deveres dos sannyasis, são prescritos nos shastras. O grihasta não deve desfrutar de vida sexual irrestrita. Na verdade, todo o propósito da vida védica consiste em a pessoa libertar-se da concupiscência. Todos os ashrams são estruturados para dar progresso espiritual e, portanto, embora concedam um tipo de licença para a vida sexual por um certo período, o grihasta ashram não permite o sexo irrestrito. Por conseguinte, nem mesmo na vida de grihasta há sexo ilícito. O grihasta não deve aceitar uma mulher a fim de ele desfrutar de sexo. Desperdiçar sêmen também é sexo ilícito. Após grihasta ashram, há outro ashram, conhecido como vanaprastha, o qual fica situado entre grihasta e sannyasa. Na ordem de vanaprastha, restringe-se o consumo de grãos alimentícios e proíbe-se comer frutas que não amadureceram na árvore. Tampouco deve a pessoa cozinhar alimentos no fogo, embora permita-se-lhe comer charu, cereais que foram oferecidos no fogo do sacrifício. Pode também comer frutas e cereais crus. Vivendo numa cabana de sapê, o vanaprastha deve suportar toda a espécie de frio e calor. Ele não deve cortar as unhas e o cabelo e deve deixar de lavar o corpo e limpar os dentes. Deve vestir-se com casca de árvores, aceitar uma danda e acostumar-se a viver na floresta, fazendo o voto de nela morar durante 12 anos, 8 anos, 4 anos, 2 anos ou pelo menos 1 ano. Por fim, quando a velhice o impedir de continuar executando as atividades de vanaprastha, ele deve aos poucos cessar tudo e, dessa maneira, abandonar o corpo. Verso 1. Shri Narada Uvacha Shri Narada Uvacha Brahmachari Gurukule Brahmachari Gurukule Vasantanto Gurorhitan Vasantanto Gurorhitam Acharanda Savam Nicho Acharanda Savam Nicho Guru Sudrita Surida Guru Sudrita Shri Narada Uvacha Shri Narada Uvacha Brahmachari Gurukule Brahmacharya Gurukule Vasantanto Gurorhitam Vasantanto Gurorhitam Acharanda Savam Nicho Acharanda Savam Nicho Guru Sudrida Saurida Guru Sudrida Saurida Shri Narada Uvacha Shri Narada Uvacha Brahmachari Gurukule Brahmachari Gurukule Vasantanto Gurorhitam Vasantanto Gurorhitam Acharanda Savaniko Acharanda Savam Nicho Guru Srudedra Kandaha Guru Sudrita Saurida Shri Narada Uvacha Brahmachari Gurukule Vasantanto Gurorhitam Acharanda
Dasavam Nicho Guru Sudrida Sorida Shri Narada Uvacha Brahmachari Gurukule Vasandanto Gururhitam Acharanda Savam Nicho Guru Sudrida Surido. Tradução, vamos repetir, por favor. Narada Muni disse, o estudante deve praticar o completo controle dos sentidos. Deve ser submisso e cultivar uma atitude de firme amizade pelo mestre espiritual. Cumprindo um grande voto, o brahmachari deve viver no Gurukula, pensando apenas no benefício do Guru. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tatu Jayam Udiraye Shri Chaitanya Manobhistam Istapitam Jena Bhutale Swayam Upakadat Mahyam Padantikas. Qual era o verso que eu estava, né? Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Kadat Mahyam. Como? Não, tem algo antes. Padantika Swadantikam. Não, não é, está errado. Bom, Kali Yuga. Shri Narada Uvacha Brahmachari Gurukule Vasandanto Gururhitam Acharandasavam Nicho Guru Sudrida Surida. Narada Muni disse, o estudante deve praticar o completo controle dos sentidos. Deve ser submisso e cultivar uma atitude de firme amizade pelo mestre espiritual. Cumprindo um grande voto, o Brahmachari deve viver no Gurukula, pensando apenas no benefício do Guru. Então nós concluímos o capítulo ontem, sobre a explicação detalhada de Narada Muni da organização material da sociedade, que é o Varna, os Brahmanas, os Kshatriyas, os Vaishyas e os Shudras, a pirâmide materialmente falando. E aqui agora, Narada Muni vai começar a explicar as 4 classes espirituais. E as 4 classes espirituais começam na mais tenra idade, começa a partir dos 5 anos, a educação para o menino, para o Brahmachari, criança ainda, como falou Prahlada Maharaja. Essa educação, que é vidya, que é conhecimento, onde não tem nenhum resquício de avidya, de ignorância, essa educação, ela deve começar na mais tenra idade. Por isso que Prabhupada instituiu, inclusive na sua ISKCON, na sua sociedade, gurukulas, escolas para as crianças, para os filhos dos devotos, para eles poderem ser treinados em vidya. Vidya é o ponto principal para o menino desde os 5 anos, conhecimento. Só que é um conhecimento que não é o conhecimento simples, acadêmico, é o conhecimento de si mesmo, é o conhecimento de alma,
é o entendimento que ele não é esse corpo. Então, todo treinamento para a criança, todo treinamento para o menino que vai para a Gurukula, está baseado nesse princípio de que ele não é o corpo, ele é alma espiritual. Portanto, ele deve buscar cada vez mais a compreensão de que ele não é o corpo, que ele é a alma. E como a alma deve agir, porque ela tem uma ação eterna natural no mundo espiritual. Ela tem uma ação eterna natural com o Guru original, que é Krishna, que é Balarama, que é o próprio Deus. Então ela tem que aprender essa submissão, porque essa submissão é que erradica a causa original da queda da alma no mundo material, a inveja. Então, servindo no treinamento o mestre de ashram, o mestre espiritual, os professores, ele aprende a ser submisso, aprende a servir Krishna. E esse treinamento ele é tão poderoso que, por se servir o mestre espiritual, como fala aqui, com amizade sodrida, com amizade favorável, boa vontade. É o que a alma tem que fazer com Deus. A única maneira da gente acabar com a nossa inveja de Krishna é a gente favoravelmente, Tathakama Pravartana, servir Deus. Porque foi esse distanciamento, foi essa tendência que toda diva tem, toda alma tem, foi essa tendência que fez com que ela saísse do mundo espiritual e entrasse no mundo material e arrumasse esse monte de problema que nós arrumamos. Matsarya, o pecado original, a inveja de Krishna. E só se erradica a inveja quando se serve quem se inveja. Então, numa sucessão discipular, o Brahmacharya aprende a servir os seus mestres, aprende a servir o mestre de ashram que convive com ele ali, que treina ele ali, o seu mestre que vai dar a diksha para ele, que inicia ele, e assim ele começa a fazer serviço espontâneo e erradicar a inveja. Agora, isso é tão sério, esse treinamento é tão exigente, que Narada Muni está falando aqui. Ele sequer fica com os pais, ele fica na casa do Guru, na escola do Guru, para ser treinado pelo Guru. Ele aprende desde pequenininho a importância do entendimento de que a vida humana só tem um propósito, a autorrealização, só tem um propósito, a alma sair da prisão, sair da roda do samsara, sair do condicionamento material. É isso que o Brahmacharya vai aprender. E ele aprende com o Guru que a energia mais poderosa que o homem tem no corpo é a energia sexual. E quanto mais ele preservar essa energia, tanto mais inteligente ele será. Mais refinado o seu cérebro será. Então ele faz celibato para preservar sua potência de inteligência. Ele é treinado para não gozar os sentidos, não é por sacrifício de masoquismo, não. Não é por ser masoquista, vai ficar sofrendo sem fazer sexo, não, porque ele entende que, poxa, essa energia é a energia capaz de me fazer entender tópicos que só com muita inteligência eu vou poder entender. O Brahmacharya entende isso. Aí ele fica ali convivendo com o mestre espiritual, servindo o mestre espiritual para erradicar a inveja dele de Krishna, da alma, e fazendo esse voto. Aqui fala um grande voto, cumprindo um grande voto, é o voto do celibato. É o voto do celibato, isso é um grande voto. O voto do celibato. Então ele é treinado em Vidya dessa maneira, desde os 5 anos. E quem começa esse treinamento muito cedo tem muita chance de dar certo, porque é como
o ditado popular diz, né? Cachorro velho não aprende truque novo, né? Cavalo velho não aprende a marchar, não é isso? Não falam isso? Quando está fresquinha ainda a inteligência, a memória, está muito inocente ainda a atitude da pessoa, a criança é inocente, ela é sempre favorável, ela sempre quer ouvir e aprender. Ela não fica assim já como os adultos contestando, vendo pelo em ovo, procurando. A criança não tem essa malícia ainda. Não tem ainda. Então é fácil para ela. É fácil para ela assimilar, para ela avançar, para ela decolar. Por isso que tem que começar o treinamento de estudante celibatário, de brahmachari, desde os 5 anos. Kumara Acharya Pragyo. O Prada Maharaja, que era criancinha, ele estava falando para os filhinhos de demônios, que eram amiguinhos de escola dele, a mesma coisa. Vocês são todos agora inocentes, criancinhas, vocês não podem cair na armadilha desses mestres materialistas que querem treinar todos vocês para vocês serem desfrutadores dos sentidos e terem vida degradada. Não, vocês têm que usar a vida humana para o que ela se destina, para a autorrealização. Então isso tem que começar aqui e agora. Embora os professores das crianças não ensinassem isso, Sanda e Amarca, os filhos de Shukracharya, os professores de Hiranyakashipu, que eram todos assalariados do pai de Prahlada, o pai de Prahlada que pagava. Prahlada Maharaja esperava a hora do recreio, esperava uma chance de poder pendurar no ouvido das crianças e falava, tudo isso que eles estão ensinando para vocês aí, só o curso acadêmico, só a vida material, só a religiosidade mundana, o gozo dos sentidos, só o desenvolvimento econômico, isso não vai salvar ninguém. Isso não vai salvar ninguém. Então, nós não temos tempo a perder. Imagina uma criança falando isso para outra criança. Nós não temos tempo a perder, nós temos que buscar agora. Agora, no Mrityujava, antes que ocorra outra morte, avanço nesse caminho. Entendimento da vida espiritual, entendimento da autorrealização, entendimento de que nós não somos esses corpos, somos almas e que a alma tem uma relação eterna com Deus no mundo espiritual. Essa é a realidade da existência dela. Então, Dharma, Bhagavato, Iha. Então, todo mundo deve executar serviço devocional desde já, desde a mais tenra idade, porque essa é a perfeição da ação. Prahlada falava isso aí. Prahlada falava. E ainda falava para as crianças, isso um professor de Gurukula honesto, um mestre espiritual honesto, é isso mesmo que ele ensina para o seu discípulo, para as crianças, desde pequenininho. É assim mesmo que eles são treinados. Acharya Pragyo, ser treinado desde criancinha. Se não é criancinha propriamente dito, como no caso nosso, da Isma Shila Prabhupada, é criança espiritualmente falando. Então, quando chega, é treinado como criancinha. No Dharma Bhagavatam Iha, no processo de Bhagavata Dharma, do serviço devocional, que é a ocupação eterna da alma no mundo espiritual. E é sempre enfatizado que Durlabham Manusandhyama, que a gente pensa que está todo mundo nascendo como ser humano, mas isso é um ledo engano. Se nascer como ser humano é muito raro, de acordo com as escrituras. Muito raro. Mas é muito difícil para uma alma nascer como um ser humano. E só como ser humano ele pode avançar nesse caminho, entender tudo isso. Erradicar o pecado original, que é a inveja de Deus, e voltar ao lar, voltar ao Supremo. Então é esse o treinamento para a criança, para o brahmachari. E não tem coisa melhor, vidya, conhecimento. Qualquer outra coisa não vai dar resultado, é a vidya, ignorância. Agora, Brahma Vidya, o conhecimento verdadeiro, esse aí, Tadapa Dhruva Martadam, é tão pesado, é tão poderoso que um pouco de avanço que se faça nesse caminho pode ser a salvação do ser humano, da alma que nasceu como ser humano. Um pouco de avanço. Imaginem avanço completo.
Se alguém der certo mesmo como brahmachari, se alguém realmente avançar nesse caminho da compreensão espiritual, é a salvação. É a salvação. Porque aí Prahlada fala nesse verso mesmo, né? Ele fala que Durlabhama do Sandhyama quer dizer isso. O corpo humano, ele é falível como qualquer outro corpo. Como qualquer outro. Ele aparece, fica por um tempo e desaparece. Como qualquer outro corpo. Porém, só esse tempo que a alma tem como ser humano pode ser a causa da salvação dele. Só como ser humano ele pode entender tudo isso e se ocupar espontaneamente em Brahma Vidya. Na autorrealização, no conhecimento do eu e erradicar completamente da sua existência qualquer possibilidade de Jada Vidya. De supervalorizar conhecimento que não resolve o nosso problema existencial, nosso problema original, que é o nascimento, a doença, a velhice e a morte. É profunda, não é? Então o Brahmachari ele é treinado nisso. Esse é o treinamento para o Brahmachari. Se ele der certo, com certeza ele vai decolar. Se ele tiver a tendência de no futuro se casar, o Prabhupada explicou aqui, ele entra para o Grihastha Ashram depois. Senão ele vai direto de Vanaprastha ou de Brahmachari para Sannyasi e vive só para a verdade, como um verdadeiro renunciante. Como foi o caso de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, o mestre espiritual de Srila Prabhupada. Ele foi de Brahmachari direto para Sannyasi. Ele não passou pelo ashram de Grihastha como o pai dele, Srila Bhaktivinoda Thakur. Foi direto. E pode. Mas se ele for também bem treinado, ainda que ele tenha uma vida familiar, ele não vai se envolver com essa vida familiar em sexo ilícito e irrestrito e ter uma vida degradada. Ele vai viver também num ashram sagrado, entendendo que a vida familiar não é só para gozo dos sentidos, que a esposa não é propriedade dele, que os filhos não são propriedades dele, que todos são servos eternos de Krishna, que todos são almas, que todos devem avançar nesse caminho. Portanto, ele passa a fase de Grihastha como um santo, embora seja casado, vivendo num ashram sagrado, tendo uma vida familiar sagrada. Então, isso é autorizado no sistema de Varnashram, no sistema de ashram. Brahmachari, depois Grihastha. Brahmachari é iluminado pela vidya, pelo conhecimento. Esse conhecimento fortalece ele. Se um dia ele se casar, ele não se perde, ele sabe que a vida dele tem que ser uma vida de pessoa piedosa. Ele tem que ser um grihastha não avaro, mas um grihastha piedoso. E ele aprende na Gurukula, aprende com o mestre espiritual, o que é dar caridade pura, caridade que não enreda, caridade para os devotos puros de Krishna, caridade como um sacrifício para os devotos, para Krishna, para a adoração a Krishna. Brahmachari, bem treinado, se torna um grihastha devotaço, que sabe muito bem que a vida dele, a família dele, não é a única coisa que existe, não é o centro, não, ele tem que viver para os outros. Isso é caridade verdadeira. Então isso é dana. Quando as crianças crescerem, quando a mulher já estiver madura e ele também já estiver maduro, ele não vai ter problema nenhum para se retirar como um vanaprastha e depois tomar sannyasi, porque foi bem treinado. Mas todo o peso para o resto da vida vai depender do bom treinamento como brahmachari, o começo. Isso é educação. Alguma dúvida, alguma pergunta? Prabhu, eu tenho uma dúvida, porque às vezes eu converso com devotos, ou às vezes eu vejo até na internet coisas diferentes sobre questão de sexo ilícito. O que é o sexo ilícito de verdade? E na vida de Grihastha, como que funciona a vida sexual? Sexo ilícito de verdade é sexo que não é para procriar. Esse é ilícito. Então, esse é ilícito. Então, de qualquer forma, tirando isso, pecaminosidade. Sexo ilícito é sexo que não é para procriar, que não está baseado no Garbhadhana Sanskara, que não está sendo pensado que agora eu quero ter filhos, por isso eu vou fazer sexo. Qualquer sexo que não seja esse é ilícito.
Agora, lógico, se não se consegue, se não tem, não vai se... como a Tia Deva dava o exemplo, né? Se alguém está com uma mosca na cabeça, você vem e toca a mosca. Você não vem e dá uma marretada para matar a mosca e detona o cara. Tudo bem, ele vai tendo seus deslizes, mas ele tem que entender que isso é sexo ilícito, sim. E que ele tem que se controlar, ele tem que chegar ao ponto de não ter mais nenhum tipo de atividade pecaminosa. Porque quanto maior o avanço dele, mais facilidade ele tem. Quanto mais facilidade ele tiver, significa que mais ele está tendo a possibilidade de se manter puro e decolar na vida espiritual de verdade. Então é isso. É isso. Até um brahmachari que cai num sexo ilícito, ele não deve abandonar o serviço dele, a tentativa dele por causa disso. Mas é queda, não é bom, é pecaminoso. Então quem é casado, Prabhu, e não vai procriar mais filho, ou não pode, ou coisa parecida, não pode ter mais relações sexuais? Não deve. Não pode, não. Nem Krishna falou pra gente que a gente não pode fazer nada. Krishna deixou a gente fazer qualquer coisa. A gente pode fazer tudo. Só que assuma pelo que faz. Não é que não pode, não deve. Então tem que ter o companheiro ali ao lado, mas não pode tocar. Prabhupada falava, a vida de casado é pior do que a vida de brahmachari. A vida de casado é muito pior. Por quê? Porque o brahmachari ele não fala com mulher, ele fica longe dos olhos, longe do coração. O grihasta é como se ele estivesse sempre num banquete, que nem o nosso de ontem, das oferendas todas. Está ali com tudo pronto para desfrutar, mas não pode, está de jejum. Tem que ficar de jejum se quiser avançar. Deve ficar de jejum se quiser avançar. Então, Prabhupada dava esse exemplo. Vida de grihasta é alguém que está sempre num banquete, mas não pode comer. Não deve. Só mais uma pergunta. Para iniciar, eu tenho que manter todo esse tempo seguindo a sua... Eu não posso cair para me iniciar. Na verdade, para ser iniciado mesmo, dentro do padrão da ISKCON, do padrão de Srila Prabhupada, você deveria, antes era assim, sempre funcionou assim, estar seguindo estritamente os 4 princípios e cantando 16 voltas diariamente de japa, mala, pelo menos durante 1 ano. E depois, para receber a segunda iniciação, era mais 1 ano, para se tornar um brahmana. Mas hoje em dia, como Kali Yuga está avançando, as facilidades são dadas para ver se vira alguma coisa, porque melhor pingar do que secar. Hoje em dia, tá bom, tem que pelo menos se esforçar para seguir 3 princípios, né? 3. Não carne, não peixe, não ovos, não intoxicação, nem jogos de azar, porque o certo mesmo, porque como Srila Jiva Goswami explica, a iniciação espiritual, ela serve também para dar força para a pessoa superar suas contaminações. Então, baseado nesse princípio, não é discrepante, não é o ideal, mas também não é discrepante. Muitas vezes alguém tem alguma contaminação muito terrível e ela é iniciada no processo de Harinama, de cantar o Mahamantra Hare Krishna, e canta seriamente, sem falhar, sem negligenciar, e supera essas falhas, supera essas dificuldades. Então, mas o ideal é estar no padrão, seguindo os 4 princípios para poder ser iniciado. Então é assim que funciona. Esclareceu ou não? Então, só para não passar batido, fazer pelo menos a leitura o resumo da biografia de Srila Prabhupada aqui, porque hoje é o dia do aparecimento de Srila Prabhupada. Shri Shri
Vyasa Puja de Srila Prabhupada aqui. Jai. Ô, Prabhu, posso fazer uma pergunta? Por isso que mulher não entra nesse patamar de gurus ou coisa assim, porque se tem que celibatar, coisa parecida, que tem que Porque ficar... o corpo feminino, o nascimento de uma alma num corpo feminino, não é um corpo feito para autorrealização. Do homem é. Mas isso não significa que a mulher não pode se autorrealizar, não ser salva do ciclo de nascimento e morte, sendo uma alma igual à alma que está num corpo masculino. Agora, nesse mundo, todo mundo tem deveres que são dados naturalmente pelo próprio Krishna de acordo com suas características, seu karma, seu dharma. Não é à toa que uma alma nasce homem, não é à toa que uma alma nasceu mulher. A perfeição da vida para a mulher é ela ser submissa, humilde, casta, esposa fiel, devotada do esposo, que tem que ser também avançado e puro, e vai salvá-la. Vai salvá-la. E os dois juntos, ele, tendo tranquilidade, dado por ela na vida de casado, pode avançar na vida espiritual. Isso vai garantindo cada vez mais que, se ele se salvar, ele está salvando a esposa, ele salva ela. Então, é assim, a mulher, a dádiva para a alma que está no corpo feminino, é ela poder ser mãe. Que dádiva maior que essa? Ninguém mais pode, o homem não pode. É ela poder ser mãe. A beleza da mulher está justamente aí, na castidade. E o dever do homem é salvar a esposa, e a beleza do homem do Brahmana está na humildade. Então ele tem que ser um bom marido, ela deve ser uma boa esposa, rendida ao bom marido, e os dois devem juntos, avançar na vida espiritual para os dois alcançarem salvação. Esse é o propósito. Qualquer outra coisa aí é perversão. Não devemos como chama isso? Inverter as funções. Não devemos. Krishna fala no Bhagavad Gita que é melhor você fazer o seu dever prescrito, ainda que com falhas, mal feito, do que você querer fazer o dever de outrem, bem feito, achando que vai fazer bem feito. Então é isso. É isso. Srila Prabhupada aqui. Jai, Srila Prabhupada. Então vamos ler rapidinho. Sua Divina Graça, Sei Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Srila Prabhupada apareceu neste mundo no ano de 1896 em Calcutá, Índia. Ele encontrou-se pela primeira vez com seu mestre espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami, em Calcutá, no ano de 1922. Bhaktisiddhanta Saraswati, um proeminente erudito devocional e o fundador de 64 Gaudiya Matas, institutos védicos, gostou desse jovem educado e convenceu-o a dedicar sua vida a ensinar o conhecimento védico. Srila Prabhupada tornou-se seu discípulo e 11 anos mais tarde, em 1933, em Allahabad, tornou-se discípulo iniciado em caráter formal. No primeiro encontro que tiveram em 1922, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura pediu que Srila Prabhupada difundisse o conhecimento védico em língua inglesa. Nos anos que se seguiram, Srila Prabhupada escreveu um comentário sobre o Bhagavad Gita, ajudou a Gaudiya Mata em seu trabalho e em 1944, sem a ajuda de ninguém, deu início a uma revista quinzenal em inglês, redatando-a, datilografando os manuscritos e revisando as provas. Ele próprio distribuía individualmente os exemplares gratuitamente e lutava para manter a publicação. Desde então, a revista chamada De Volta ao Supremo continua sendo publicada ininterruptamente. Agora no Ocidente, seus discípulos continuam a publicá-la em mais de 20 línguas.
Reconhecendo a erudição filosófica e a devoção de Srila Prabhupada, a Sociedade Gaudiya Vaishnava honrou-o em 1947 com o título Bhaktivedanta. Em 1950, aos 54 anos de idade, Srila Prabhupada retirou-se da vida de casado, adotando a ordem de vida retirada Vanaprastha, a fim de dedicar mais tempo a seus estudos e escritos. Srila Prabhupada viajou para a cidade santa de Vrindavana, onde viveu de maneira muito humilde no templo medieval histórico de Radha Damodara. Dedicou-se ali durante vários anos a estudar profundamente e a escrever. Aceitou a ordem de vida renunciada, sannyasa, em 1959. Em Radha Damodara, Srila Prabhupada começou a trabalhar na obra-prima de sua vida, uma tradução em muitos volumes, com comentários dos 18.000 versos do Srimad Bhagavata Purana. Escreveu também o Fácil Viagem a Outros Planetas. Após publicar 3 volumes do Bhagavata, Srila Prabhupada foi para os Estados Unidos em 1965, a fim de cumprir a missão de seu mestre espiritual. Desde essa época, Sua Divina Graça escreveu mais 60 volumes de traduções, comentários e estudos sumários autorizados sobre os clássicos filosóficos da Índia. Quando em 1965 chegou pela primeira vez à cidade de Nova York, num navio de carga, Srila Prabhupada não tinha praticamente um centavo. Foi só depois de quase um ano de muita dificuldade que ele fundou a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna em julho de 1966. Antes de seu desaparecimento, no dia 14 de novembro de 1977, ele orientou a sociedade e viu-a desenvolver-se numa confederação mundial com mais de 100 ashrams, escolas, templos, institutos e comunidades rurais. Em 1968, Srila Prabhupada criou Nova Vrindavana, uma comunidade védica experimental nas colinas da Virgínia Ocidental. Inspirados pelo êxito de Nova Vrindavana, agora uma próspera comunidade rural com mais de 168 alqueires, seus discípulos, desde então, têm fundado diversas comunidades semelhantes em todo o mundo. Em 1972, Sua Divina Graça introduziu o sistema védico de educação primária e secundária no Ocidente ao fundar a primeira escola Gurukula nos Estados Unidos. Desde então, sob sua supervisão, seus discípulos têm estabelecido escolas para crianças em todo o mundo. Até agora, existem 30 escolas Gurukula no mundo inteiro, com o principal centro educacional estabelecido em Vrindavana, Índia. Srila Prabhupada também inspirou a construção de vários centros culturais internacionais na Índia. O centro em Sridhama, Mayapur, na Bengala Ocidental, é a área para uma cidade espiritual planejada. Um projeto ambicioso, cuja construção vai se estender pela próxima década. Quando isso foi escrito, não tinha nada do que tem. Hoje lá é super desenvolvido já. Em Vrindavana, Índia, encontra-se o magnífico templo de Krishna e Balarama e a Casa Internacional de Hóspedes. Há também um grande centro cultural e educacional em Bombaim. Bom, hoje em dia, nem Bombay é mais Bombay, nada mais é como antes, tudo já está mudado, mas a Islam está cada vez mais forte. Está mudado, está melhor, né? Hoje é Mumbai, não é mais Bombay. Bombaim é Mumbai. E lá, a terra do Bollywood. E lá tem, os devotos têm até um hospital incrível lá, Hospital Vaishnava, em Mumbai. Há planos para se estabelecer,
Se falar do Brasil, né? Até no Brasil hoje tem várias comunidades rurais. Aqui, ó, sede própria, Suzano Mandir. Há planos para se estabelecer outros centros em uma dúzia de outros locais importantes no subcontinente indiano. No entanto, a contribuição mais significativa de Srila Prabhupada são seus livros, altamente respeitados pela comunidade acadêmica, dada a sua autoridade, profundidade e clareza. Esses livros são adotados como livros didáticos normativos em numerosos cursos universitários. Os escritos de Srila Prabhupada têm sido traduzidos para 28 línguas. Estabelecida em 1972, exclusivamente para publicar as obras de sua divina graça, a Bhaktivedanta Book Trust tornou-se, assim, a maior editora mundial de livros no campo da religião e da filosofia indianas. Ninguém vendeu mais livros até hoje do que a BBT no mundo inteiro. Ninguém. Não tem nenhuma editora que vendeu mais livros do que a Bhaktivedanta Book Trust vendeu os livros de Prabhupada. Não tem. Em apenas 12 anos, apesar de sua idade avançada, Srila Prabhupada viajou pelo mundo 14 vezes, dando conferências sobre a consciência de Krishna e ajudando seus discípulos na administração da sociedade e no fomento de novos projetos. Apesar de suas constantes viagens, Srila Prabhupada sempre escreveu prolificamente e suas obras constituem verdadeira biblioteca de filosofia, religião, literatura e cultura védicas. Srila Prabhupada Ki Jai, Srila Prabhupada. Isso aí. Prabhupada esteve aqui no Brasil? Não. Teve quase para vir, chegou até na Venezuela, mas não veio até aqui. Pode.